Noite se lembra, e hoje é dia de relembrar os acontecimentos do penúltimo episódio da série de Avatar da Netflix. Olá, Benders, aqui é a Ingrid, e hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio do live action, que se chama O Norte, e que une os episódios da animação O Mestre Dominador de Água e O Cerco do Norte, parte 1. E já podem se preparar porque o meu alter ego indignada vai dar as caras no vídeo de hoje, então eu já queria esclarecer desde esse momento aqui agora que vão ter algumas críticas nesse episódio, mas isso não diminui nem um pouco o quanto eu gostei da série como um todo, tá bom? E eu acho que isso vale pra equipe toda. O episódio abriu de um jeito extremamente intenso e emocionante, com o Tenente Di, de todas as pessoas possíveis, avisando o Zuko que ele ia ser preso. Que arco de personagem maravilhoso que o Tenente Di teve nessa temporada, né? Ele foi de vazar informações sobre o Zuko pro Zhao a salvar a vida do príncipe. Obrigado, Tenente Di. Tome cuidado, Alteza. Quer dizer, pelo menos ele tentou, né? A história que o Di conta é que ele ouviu os membros da tripulação do Zhao falando que ele seria levado como prisioneiro para a capital por traição contra a Nação do Fogo. E no primeiro momento, essa artimanha parece totalmente plausível. Porque, teoricamente, o Zuko querer segurar a informação sobre a volta do Avatar, como ele vinha fazendo até o episódio anterior, coloca em risco os objetivos da Nação do Fogo. Ainda mais porque ele foi lá libertar o Avatar e Pohai depois que eles tinham capturado o Aang. Até o Iroh acredita nessa história. Pohai, o Zhao descobriu que foi você quem soltou o Avatar. Mas já faz um tempinho que a Nação do Fogo vem mostrando que a grande tática dela é falar uma coisa e fazer outra. Já começou com o Sozin 100 anos atrás, fingindo que ele ia atacar o Reino da Terra para vazar os planos e fazer as forças irem pra lá, quando na verdade ele ia mesmo era atacar os nômades do ar. Aí depois veio a Azula fingindo ser uma rebelde só pra entregar os rebeldes nas mãos do Ozai. E agora não foi diferente. Di nem suspeitou. Foi fácil demais fazê-lo morder a isca. O plano do Zhao não era prender o Zuko, mas ele enganou o Di pra vazar essa informação e justamente colocar o Zuko no barco que iria realizar o verdadeiro plano do almirante: matar o príncipe. E, gente, por mais que a gente soubesse que o Zuko não ia morrer ali, doeu tanto ver a reação do tio Iroh. A gente acabou de passar por 2 episódios que mostravam o quanto ele amava o sobrinho, o quanto eles tinham estado lá um pelo outro em seus piores momentos. E agora ele tava ali vendo o que ele achava ser a morte do Zuko bem na frente dele. Olha a boquinha dele tremendo, gente, sério. E essa é outra trama que veio direto lá do desenho. Na animação, o Zhao também tentava matar o Zuko, com a diferença de que lá ele contratou piratas para fazer isso. Enquanto aqui eles trouxeram uma combinação da geleia explosiva do mecânico lá de Omashu com uma flecha de fogo de uma arqueira Yuyan que tinha sido contratada pelo Zhao. Mas a explosão foi igualzinha. No núcleo principal, a gente tem um diálogo que parece ser simples, mas ele pode ter muitas implicações para o futuro. No desenho, o Aang não contava para o Sokka e para a Katara sobre a conversa que ele teve com o Zuko. Aang, como foi de viagem? Fez algum amigo novo, hein? Não, eu acho que não fiz. Mas aqui ele conta todos os detalhes. E enquanto o Sokka tá julgando a situação, a Katara simpatiza com o Aang e puxa a orelha do irmão. Ah, que pena. Sokka, o Aang criou laços com ele, né? Acontece que no desenho lá pra frente, e agora se você não viu o desenho, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas vai ter spoilers. Quando o Zuko se junta ao time Avatar no livro 3, a Katara é a última pessoa a aceitar ele ali e a querer dar uma chance. E em boa parte é porque ela foi a primeira a dar uma chance pro Zuko antes. Mas também tem um outro lado, que é o que Cibi comentou no vídeo do episódio 3, dela projetar a morte da mãe dela no Zuko. Tanto que eles passam por todo um arco em que ela praticamente obriga ele a ir junto com ela atrás de vingança pelo que aconteceu com a mãe dela pra ganhar o perdão da Katara. E aqui na série eles parecem ter intensificado essa associação, porque a gente tem muitas cenas da Katara tendo flashbacks ali da morte da mãe dela quando ela tá sendo atacada pelo Zuko. Então parece que eles estão indo por um caminho de recriar esse ressentimento que ela tem pelo Zuko por associação. Então não é meio estranho que ela seja a pessoa a simpatizar com o Aang e apoiar que ele deu uma chance aqui? Não faria mais sentido nesse momento ela ser a pessoa que mais tem ressentimento do Zuko?
tipo, mais do que o Sokka, eu sinceramente espero que isso tenha sido só uma coisa de momento mesmo, e que a gente ainda tenha a cena da água do Oasis lá pra frente na série, porque eu amo a evolução do relacionamento desses dois. Então, ok, talvez eles tenham feito isso aqui só pra fazer mais sentido a cena lá dos dois presos depois. Então, o trio finalmente chega na tribo da Água do Norte, que é mais um cenário que tá, assim, impecável, 100% fiel à animação. E pelo nível de alívio da Katara, realmente parece que eles passaram umas boas semanas, talvez até meses viajando. Nessa cena é revelado que a tribo da Água do Norte já sabia sobre o ataque iminente do Zal, porque eles tinham visto os navios da frota da Nação do Fogo se aproximando. Mas vamos ser sinceros de que eu acho que eles teriam descoberto de qualquer forma, né? Porque o Aang saiu falando pra todo mundo que ele tava indo pra lá, e fofoca claramente rola solta nessas 4 nações. E aí nós somos introduzidos a 3 personagens simplesmente icônicos. O chefe Arnuk, líder da tribo da Água do Norte. O mestre Paco, professor de dominação de água. E a princesa Yue, que... Gente, pausa. O que é essa peruca? A gente tem tentado manter as análises aqui com foco na narrativa, mas assim, sim. Isso aqui simplesmente não dá. Como alguém ousa pegar uma atriz tão bonita quanto a Ember e que passa tanto a energia da Yue e colocar uma peruca tão falsa que parece que vai ser arrancada com qualquer ventinho? Como pode um departamento de figurino e maquiagem mandar tão bem em todas as outras caracterizações da série pra chegar agora na princesa Yue e errar tanto? E que fique claro que isso aqui não é uma crítica à atriz, à escolha da atriz, nada assim, de forma alguma. Teriam 1000 outros jeitos deles colocarem o cabelo branco nela sem ficar tão caricato. Até o filme do Shyamalan conseguiu fazer melhor. Se não fosse pelo fato da Yue morrer já nessa temporada, essa seria com certeza a primeira coisa que a gente mudaria pra segunda. Enfim, mesmo com a peruca toda torta, o Sokka se interessou pela Yue. E aqui, diferente do desenho, não fica muito claro se já é uma apaixonite desde o começo, ou se ele só tá ali meio confuso, curioso, porque ele parece se lembrar dela de alguma forma. Afinal, como a gente viria a descobrir depois, ele já tinha conhecido ela na forma de raposa no mundo espiritual. E enquanto no desenho ele não tem o menor problema em flertar com ela, quase que desde o começo ali, aqui ele fica super tímido e sem jeito por ela ser da realeza. Inclusive, eu preciso dizer que eu achei sensacional que na cena em que ele tá falando sobre flertar com ela pra Katara, ele zoa o que ele mesmo diz no desenho. Olá, Sokka, tribo da Água do Sul. É um prazer conhecê-lo. E eu particularmente gostei mais desse Sokka tímido do que aquele do desenho que flertava mesmo do jeito awkward dele. Porque o Sokka é uma pessoa que tá o tempo todo impondo a liderança dele. Então eu gosto da ideia de que quando ele tá perto de mulheres bonitas, ele perde completamente a compostura, sabe? Especialmente porque a Suki já tinha humilhado as habilidades dele no episódio 2, né? Então faz muito sentido que ele esteja com medo de falar com uma princesa. Nessa cena, a Katara se anima com o cozido de ameixa do mar, dizendo que é seu favorito. O que é uma referência direta ao desenho, porque esse é o prato que o Bato faz pra ela e pro Sokka no episódio em que ele aparece. E aqui ela fala que tem gosto de lar, o que faz muito sentido, porque lá no desenho ela revela que é um prato que a Gwen costumava fazer pra eles. Já o Sokka usa esse momento pra ir atrás da Yue, e ele acaba se conectando com ela por os dois serem pessoas que precisam desempenhar papéis pelo bem da tribo deles. E é nesse momento também que ele descobre que ela era a raposa e ele fica completamente confuso. Não só ele, no caso. Eu também estou confusa sobre isso até agora, Sokka. No dia seguinte, os preparativos para a batalha começam. E nós temos uma interação do Sokka com o Han que não existia no desenho. Ele já tinha visto o Han na noite anterior e tudo deu a entender ali que ele e a Yue estavam juntos de alguma forma. E quem assistiu o desenho, provavelmente, assim como eu, achou que aqui ia ser revelado justamente isso. Porque na animação os dois eram um casal arranjado mesmo. Ela não amava ele, mas precisava casar com ele por conta dos costumes da tribo. Aqui, porém, o Han revela que a Yue rompeu o casamento com ele quando ela fez 16 anos. Eu e a princesa éramos prometidos. Um casamento arranjado pelos nossos pais, mas quando ela fez 16 anos, ela cancelou. E eu preciso dizer que, assim, nós aqui do mundo da batalha, no geral, não gostamos nem um pouco dessa mudança. A tribo da Água do Norte sempre foi retratada como uma sociedade conservadora com papéis de gênero muito bem definidos. Tanto que o grande conflito que os personagens enfrentam ali é a Katara não podendo dominar a água para combate porque as mulheres são proibidas de fazer isso. E aí, pra série, eles escolheram manter essa divisão dos dominadores, deixando as mulheres com a cura, e também mantiveram o embate da Katara com o mestre Paco. Ou seja,
seja, as crenças da tribo da Água do Norte se mantiveram as mesmas. Então, considerando isso, não tem sentido nenhum a Yue simplesmente poder romper com o casamento só porque ela fez 16 anos. Isso não condiz com a forma como essa sociedade está estruturada. A impressão que a gente teve é que eles optaram por ter ela e o Han já separados simplesmente para que o Sokka não fosse talarico quando eles ficassem juntos. E assim, eles já tinham tirado as características machistas que o Sokka tinha no começo da história e mudado bastante o arco dele com a Suki. Então, ao tirar essa atitude dele aqui de tentar se envolver com uma menina comprometida, parece que eles estão tentando tirar todos os defeitos e traços problemáticos do Sokka. Como se ele precisasse ser perfeito e não pudesse errar. E isso é péssimo, gente, porque personagens perfeitos não são realistas. As pessoas reais têm traços tóxicos dos quais elas precisam se livrar e elas fazem besteira. Se você tira todos os traços ruins de um personagem, você também tira a possibilidade dele evoluir e de ensinar coisas pra audiência. E assim, mesmo nessa história, ainda tem algumas coisas que valem ser ressaltadas, saca só. Primeiro, quem tomou a iniciativa daquele primeiro beijo entre eles foi a Yue, não o Sokka. E isso foi antes dele sequer saber que ela era noiva. Ela podia ter contado pra ele desde o começo, mas não. Ela segurou a informação e beijou ele primeiro. E por mais que tenha sido errado o Sokka insistir em passear com ela por aí depois de descobrir sobre o noivado, ele questiona o noivado não por ter segundas intenções, mas porque ele também se revolta com essas divisões sociais da tribo da Água do Norte. Sim, ele quer ficar com a Yue, mas mais importante do que isso, ele não acha certo ela ser obrigada a casar com alguém que ela não ama, independente dela ficar com ele ou não. E a coisa fica ainda mais intensa quando ele e a gente descobre que o Han tá casando com ela pelos privilégios e não porque ele gosta dela. Então tirar ela desse casamento forçado se torna um dever moral pro Sokka. Então resumir o que rolou aqui, a talaricagem, é ver a situação de uma forma muito superficial e enviesada. E inclusive outra mudança gritante aqui pra série foi justamente a personalidade do Han. No desenho ele era um garoto extremamente arrogante que, como eu falei, tava se casando com a Yue por interesse. Aqui ele não só gosta de verdade dela, mas ele também perdeu aquela arrogância em combate que ele tinha. Enquanto no desenho ele chega todo metido falando pra eles se disfarçarem usando uma armadura da Nação do Fogo que ninguém usa mais e acaba sendo zoado pelo Sokka na frente de todo mundo, aqui ele justamente pede conselho pro Sokka pelo exato mesmo motivo, dando valor aos conhecimentos que o Sokka obteve na jornada até o norte. E isso foi outra coisa que enfraqueceu todo o rolê ali da Yue, porque o Han não é um noivo ruim aqui. E se ele não é um noivo ruim, tem menos sentido ainda ela romper com o casamento. E aí quando ela explica pro Sokka que ela não quis simplesmente porque ele não era o cara certo, isso fica extremamente vago. Tipo, o que exatamente o Sokka tem que ele não tem? E assim, sinceramente, eu acho que o próprio Sokka tá se perguntando isso, porque assim, o jeito que ele reage quando o Han elogia ele, se isso não foi um by panic, eu não sei o que é. O resto do pelotão tem que saber. Pode vir falar com eles? Claro. Ótimo. E daqui pra frente, a coisa só desandou mais, gente. Pra começar, aqui no desenho, eles passam alguns dias ali na tribo da Água do Norte. O que dá tempo deles desenvolverem várias coisas antes de descobrirem que a Nação do Fogo tá chegando. Aqui, eles chegam já às vésperas do combate, então não dá tempo de treinar o Aang por dias ou de desenvolver o relacionamento do Sokka e da Yue mais a fundo. E isso é super compreensível, porque a gente tá falando de uma série de 8 episódios caríssimos. E mesmo narrativamente falando, faz sentido que a frota do Zal já esteja chegando ali, que não dê tempo do Aang treinar. Agora, o real problema de todas essas mudanças é uma coisa que provavelmente é a que a gente mais tá criticando na série aqui. O Aang acaba a temporada sem ter aprendido a dominar a água. A gente vai falar mais sobre isso, né, no próximo vídeo, porque afinal a gente vai focar o que é mais assim, da temporada inteira, né, sobre como ela acaba. Mas eu queria já deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, porque eu acho que é importante falar disso nesse momento desse episódio aqui. Porque no desenho, o Aang começa a treinar pouco tempo depois dele chegar. E ok, não ia dar tempo dele ter aulas com o Paco aqui, e tudo bem. Mas o próprio Paco condena ele por não ter começado a aprender os outros elementos ainda quando ele descobre essa informação. Então o Aang chega a levar uma bronca por ainda não ter aprendido, mas ele acaba a temporada sem aprender mesmo assim. Enfim, seguindo. Uma das coisas que eles não mudaram foi a obrigação das mulheres da tribo da Água do Norte de aprender a dominação de água só para a cura. E aqui a gente teve um aprofundamento maior disso, porque a gente chegou a ver a Katara aprendendo esse tipo de dominação com a Yagoda. E essa cena é importante não só para introduzir esse tipo de dobra para a audiência que ainda não conhece ela, mas também porque a Yagoda comenta que a Katara tem um talento natural para isso. Você é talentosa.
Obrigada. E eu particularmente acho que colocar ela pra primeiro aprender a dominação de cura pra só depois descobrir que ela não vai poder aprender a dominação voltada pra combate, uma mudança muito positiva. Porque aqui no live action deu pra ver que ela gostou de cara dessa habilidade. Enquanto no desenho ela despreza imediatamente porque ela tá com remorso por não poder lutar. E querendo ou não, a Katara no futuro se torna uma das maiores curandeiras do mundo. E mesmo nos eventos de A Lenda de Aang, a dominação de cura foi extremamente importante, não só pro sucesso do time Avatar, mas pra salvar o ciclo Avatar como um todo. Então eu achei legal mostrar que ela se interessa sim, desde o começo por essa habilidade, mesmo que ela prefira lutar. E essa cena também serviu para explicar a rápida evolução das habilidades da Katara, que eu tenho visto bastante gente criticar aqui, e ela mesma explica aqui o que aconteceu. Eu me acostumei a aprender rápido. A gente sempre tava com pressa. Nada como uma bola de fogo para fazer você se concentrar. Outra mudança positiva desse live action foi a inserção da história do Kuruk quando o Aang vai visitar o templo dele, que é uma cena que não existe na animação. Aqui a Yue fala sobre a visão e a impressão geral que as pessoas têm do Kuruk, de que ele estava sempre viajando por aí e que ele não ligava muito para os deveres de Avatar. Kuruk não se envolveu muito com o mundo. Dizem que ele era apaixonado pelo mundo dos espíritos e passava muito tempo lá. E essa é justamente a imagem do Kuruk que quem assistiu o desenho tinha, porque a gente viu muito pouco dele ao longo da história. E na única conversa que ele teve com o Aang ali no final do livro 3, ele fala sobre os seus arrependimentos. Eu era um tipo de avatar que sempre seguia com a maré. Mas a Yue diz que ela acredita que tem mais nessa história do que parece. E, de fato, foi isso que os livros da Kyoshi mostraram. Que o Kuruk estava viajando o mundo combatendo espíritos malignos em segredo porque ele achava que tinha que carregar esse fardo sozinho. Eu, particularmente, sou do time que vê essa revelação como um retcon. Porque quem fala pro Aang no desenho sobre ter vivido seguindo a maré até encontrar o amor da Umi é o próprio Kuruk. Não é uma pessoa externa que ouviu a história dele. E se esse passado verdadeiro dele tinha sido pensado desde o começo, eu acho que não faz sentido nenhum ele não falar a verdade pro Aang ali. Porque uma coisa é ele esconder isso de pessoas comuns durante a vida dele, e outra é ele esconder de outro avatar depois da morte. Tanto que pra Kyoshi ele conta. E ainda mais considerando que a Kyoshi já resolveu o que ele tinha não conseguido resolver em vida. Então pra mim não tem sentido ele não usar a história dele com o chefe vagalume pra aconselhar o Aang ali na batalha contra o Ozai. Então eu acho que isso foi sim inventado depois pros livros, e que eles tentaram convencer a gente de que tinha sido assim desde o começo. De qualquer forma, é uma nova visão muito legal da história do Kuruk, muito melhor do que a que tinha sido trazida no desenho, e o Avatar Verso tem optado por abraçar essa versão da história como canônica. E é ela que o Kuruk conta pro Aang aqui. E nessa conversa o Kuruk também fala sobre ter perdido a sua amada por um espírito vingativo. Essa é uma informação que no desenho só era completamente revelada lá no final do livro 3, mesmo que o Cole já tivesse dado a entender isso no final do livro 1. Os fãs mais ávidos talvez também tenham tido acesso a essa história no episódio Jornada ao Mundo Espiritual, que nunca foi oficialmente ao ar, mas se passa entre os livros 2 e 3, enquanto o Aang está em coma. Nós chegamos a dublar esses episódios e postar no nosso canal secundário, a Biblioteca de Wan Chitong, e vocês podem assistir no link que vai estar aqui nos cards e também na descrição. E aí aqui na série o Kuruk não só não ajuda o Aang a entrar no estado Avatar, mas também dá a ele um conselho péssimo. Ele diz que o Avatar tem que andar sozinho, porque senão aqueles que ele ama vão se machucar. O Avatar precisa seguir sozinho. Senão as pessoas que você mais ama vão sofrer. E esse é um conselho que reflete muito a forma do Kuruk de pensar, já que ele justamente escondeu a missão dele dos amigos. Assim como faz sentido a Kyoshi condenar o Aang por fugir dos seus deveres, porque ela se arrepende de ter passado tantos anos sem atuar como Avatar enquanto ela não sabia, e depois quando ela não podia ainda revelar 100%. E faz sentido o Roku falar sobre colocar o dever primeiro, porque ele se arrepende de tudo que rolou ali entre ele e o Sozin. Mas todos esses conselhos dizem respeito às crenças desses avatares. Eles não necessariamente se aplicam ao Aang. E isso é algo que ele só viria entender mais pra frente. Logo em seguida, o Sokka finalmente confronta a Yue sobre a raposa. A gente também não sabe, Sokka. Esse pedaço da história não fez sentido nenhum. Foi uma coisa que não só não acrescentou nada, mas deixou as coisas mais confusas e mexeu com o funcionamento do universo de Avatar sem um motivo aparente. Ela conseguir visitar o mundo espiritual por conta da conexão com o espírito da Lua?
Beleza. Mas pra que se transformar em raposa? Ok, pode ser que essa história aqui tenha sido baseada na lenda da Kitsune do folclore japonês. Kitsune significa raposa e são seres espirituais que podem mudar de forma, que têm uma sabedoria superior. Pela caracterização da raposa no live action e por suas atitudes, acreditamos que se trata de uma representação de uma Tengoku Kitsune, ou uma raposa celestial. Gente, eu não sei se eu tô falando esses termos certos, tá? Eu não falo japonês, eu só tô lendo o que tá aqui no roteiro. A Kitsune celestial habita os planos celestiais. Nesse caso, o mundo espiritual. E é a Kitsune da sabedoria e iluminação. É normalmente chamada para ajudar aqueles que estão perdidos ou precisam de orientação. E é exatamente a situação no qual o Sokka se encontra nessa cena. É dito que a Kitsune celestial viaja entre o plano físico e o espiritual, focada em ensinar sobre a compreensão de si mesmo e o mundo à sua volta. Ela encoraja os alunos a olharem para dentro de si e procurar as respostas, e encontrar as respostas que procuram, e ter fé de que elas sempre serão reveladas. Que é justamente o que o Sokka precisava e que se relaciona muito com a conversa que eles têm ali. Agora, por que dar essa função especificamente pra Yue, que já tinha todo um arco dela ali? E pra que gastar CGI com uma coisa que nem existia no desenho? Pra que deixar de mostrar tantos outros arcos dessa parte aí que eles estão no norte, que a gente gostava e que a gente queria ter visto, pra trazer esse arco completamente novo? Do tipo, eu gostaria de ter visto os mestres de iluminação de água se apresentando no jantar. E eles podiam ter gastado o dinheiro do CGI da raposa pra fazer a iluminação de água aqui, entendeu? Ou pra fazer a água molhar as pessoas. Enfim, eu particularmente acho que, assim, por mais que seja uma edição legal, uma história legal, nesse contexto aqui não fez muito sentido e acabou ficando meio jogada, né? Até porque a Yue não vai voltar depois, a não ser que ela volte em forma de espírito ali, mas como personagem ela é importante pra esse arco. E nessa conversa aqui dos dois, eu também achei que ia ter uma explicação plausível do porquê que a Yue cancelou o casamento dela com o Han. E quando ela começa a falar sobre ter virado uma sacerdotisa, eu pensei, ah, ok, faz sentido, ela virou uma sacerdotisa, então ela não pode ter laços românticos. Do tipo, ela abdicou de casar no geral, sabe? Mas não, o Han só não era o cara dos sonhos dela mesmo, por algum motivo. E o Sokka aparentemente é. Ah, e fun fact, quando o Aang acorda ali da conversa dele com o Kuruki, o Sokka tá dando um presentinho pra Yue, que ela acha que é um ursinho que ele cravou ali, mas na verdade era um peixe, e isso é uma referência direta ao desenho. A série segue pra discussão da Katara com o Paco sobre as mulheres não poderem lutar. E ele bate na tecla de que ele não vai deixar o que aconteceu no sul acontecer no norte também. E aqui a gente chegou a ter uma discussão aqui na equipe, não necessariamente ele tá falando especificamente da morte da mãe da Katara, mas sim da morte de vários dominadores de água que rolaram por anos ali, que foram caçados pela Nação do Fogo, inclusive ali na época da Rama. Quem tá ansioso pra ver ela na série? Eu tô. Mas a real é que esse comentário dele aqui não faz sentido nenhum nesse momento. Porque a gente viu no flashback da Katara que os homens estavam fora da vila quando ela foi atacada. Então, será que não seria o contrário? Será que o massacre ali não poderia ter sido evitado se as mulheres tivessem sido ensinadas a lutar direito? E ok, o Paco é um personagem que não faz sentido porque ele tá enviesado pelo machismo dele, mas não faz sentido a Katara não responder isso pra ele, sabe? Não faz sentido ela não falar: não, senhor, pelo contrário, talvez a minha mãe ainda estivesse viva se as mulheres da tribo da Água do Sul, lá de Baía do Lobo, tivessem sido ensinadas a lutar. E eu nem tô falando de dominadora de água aqui, tá? Tô falando de lutar no geral. E aí a coisa desgringola mais ainda, porque o Aang, que acabou de ouvir o conselho péssimo do Kuruki e que ainda não passou por toda a reflexão que ele vai ter e a mudança de perspectiva que ele vai ter no próximo episódio, fica do lado do mestre Paco em vez de ficar do lado da Katara. E por mais que isso faça sentido no contexto da série, não deixa de ser triste a gente perder aqueles momentos icônicos do Aang defendendo a Katara e falando que inclusive ele não vai ser treinado como Avatar se ela não foi treinada também. Mas enfim, deixando a naquela de lado um pouquinho aqui, um pouco pela minha saúde mental também, a gente vai pro núcleo da Nação do Fogo com o Iroh conversando ali com o Zal e logo em seguida recriando a cena da animação que revela que o Zuko está vivo e que o Iroh sabe disso. E gente, essa é outra daquelas cenas que parece que foi um grande copia e cola. Até os machucadinhos no rosto do Zuko estão iguais. Eles conversam sobre o Zal estar recebendo ajuda de alguma pessoa e nós somos levados justamente pro núcleo da Azula, que é quem tá ajudando ele. Ela tá ali passando por mais testes do pai dela e dessa vez ela decide seguir o conselho que a Mai e a Thaili deram no começo do episódio. Então ela se recusa a lutar
mostra pro Ozai que ela aprendeu a dominação de raio e exige ser mandada em missão. E o Ozai sorri, vendo que o plano dele de pressionar a Azula até o limite para que ela desenvolvesse as habilidades dela e assumisse o próprio destino, funcionou. E no próximo episódio nós descobriríamos qual foi a tal missão para qual ele enviou ela. E então partimos para a cena mais aguardada do episódio, o combate entre a Katara e o Mestre Paco. E diferente do desenho, o Sokka apoia ela aqui. O que, convenhamos, faria muito mais sentido se ele já tivesse revoltado com os costumes da tribo da Água do Norte por conta do casamento forçado da Yui. Mas isso foi tirado daqui. E aí a batalha começa já com o Paco se recusando. Nós nem vemos a Katara desafiando ele. E eu sei que eu falei agora há pouco, que eu entendo que algumas coisas tinham que ser cortadas por conta de gastos, que já tá tendo muito CGI e etc. Mas, gente, custava tanto assim colocar a cena em que ela fala pra ele enfrentar ela se tiver coragem. Se for homem o bastante pra me enfrentar, eu tô lá fora. Isso era tão impactante. E querendo ou não, esse foi o episódio mais curto da série. Tinha, sim, espaço pra mostrar uma coisa a mais aqui ou ali. Mesmo que não fosse o treinamento do Aang. Ainda assim, a batalha entre a Katara e o Paco foi épica. Infinitamente mais épica do que no filme. E ela foi, sim, extremamente fiel ao desenho em quase todos os detalhes e movimentos. Quer dizer, fora o fato de que a água não molha, né? E agora eu vou deixar o meu eterno agradecimento à dublagem brasileira. Porque eles tiveram o cuidado de colocar a frase mais marcante desse desenho e que teria gerado uma revolta se ela não estivesse aqui. Gente, vocês não têm ideia da experiência incrível que eu tive com essa cena. A gente tinha visto o episódio legendado, então todo mundo tava meio tipo, ah, poxa, não teve, o Senhor não me derruba. E aí a gente decidiu voltar e ver esse pedaço dublado. E aí quando a Katara falou a famigerada frase na dublagem, a gente gritou como se fosse tipo gol da Copa. Lara Leão, você entregou tudo. O Senhor não me derruba. E essa não foi a única referência marcante desse episódio, porque também tivemos a menção ao título A Lenda de Aang. Uma pessoa pode ditar o seu futuro. A pessoa que escreve a Lenda de Aang. No primeiro episódio, eles já tinham referenciado o título O Último Mestre do Ar. Mas em vários países, a série original foi chamada de Avatar The Legend of Aang, inclusive aqui no Brasil, que ficou A Lenda de Aang. Então foi bem legal que eles tenham homenageado essas duas versões. Assim como no desenho, a Katara perde a luta por Paco. Só que aqui eles simplesmente tiraram o maior plot twist desse arco, que era de que o Paco tinha namorado e ficado noivo da avó da Katara na adolescência. Eu entalhei este medalhão para sua avó quando ficamos noivos. Eu pensei que teríamos uma vida longa e feliz juntos. E essa é mais uma mudança desse episódio que eu só consigo me perguntar pra quê? Que diferença teria feito de ruim eles trazerem essa revelação agora, gente? Porque eu só consigo ver pontos positivos. Algumas pessoas talvez dissessem assim, ah, é porque na série o Paco não treina a Katara. Ele já reconhece ela como mestre depois da guerra, então não teria sentido dele mudar de ideia aqui. Ou então, ah, é porque na série ele foi convencido a mudar de ideia vendo as mulheres lutarem ali na batalha, então não poderia ser aqui. Mas, gente, a Nação do Fogo chega nesse momento de qualquer forma. Então o Paco não ia mudar de ideia aqui. Mesmo que ele revelasse a história da Kana, ele não ia mudar de ideia porque não ia dar tempo. Eu até pensei que eles colocariam essa cena no episódio seguinte, mas nem isso. Aparentemente o arco do Paco com a Kana só foi cortado mesmo. Não teve nem a Katara mencionando a origem do colar dela e nem precisava ter trazido o Haru só pra isso, porque cabia muito naquela cena dela com o jato. Mas eu vou ser sincera, se a Netflix decidir de alguma forma trazer isso no começo da próxima temporada, eu finjo que eles nunca cortaram e até aceito que isso estava planejado desde o começo. O episódio se encerra ali com a chegada da frota do Zal e deixa o gancho do início da batalha pro episódio seguinte, o que eu achei ótimo. Mas no geral a gente concordou aqui internamente que mesmo com cenas incríveis como O Senhor Não Me Derruba, esse foi o episódio mais fraco da série. Até agora a gente vinha majoritariamente defendendo as mudanças e as junções que eles fizeram nos episódios porque elas faziam sentido. Mas aqui teve tanta coisa que simplesmente não teve explicação. Não sei, a impressão que dá é que nos outros episódios eles tiveram todo um cuidado de se preocupar em como as tramas iam se misturar de uma maneira coesa. Mas que esse episódio só foi feito porque eles tinham que fazer. Mais alguém aí ficou com essa impressão ou vocês gostaram desse episódio? Amanhã nós temos o último vídeo de análise comparativo, mas eu queria lembrar vocês que no domingo, dia 3, às 7 da noite, a gente vai ter a nossa live aqui comentando a temporada como um todo. Então não deixem de ativar o lembrete aqui na descrição pra não perder, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo.